Somos todos raros. Alessandra de Souza. Tudo bem contigo, Alessandra? Tudo bem. Alessandra de Souza, ela é farmacêutica e ela comanda o blog Farmale. A Alessandra também é portadora da doença de Crohn, não é isso, a Alessandra? Que é uma doença inflamatória do trato gastrointestinal. A doença de Crohn, ela afeta parte do intestino delgado, parte do intestino grosso, né, o cólon, e os sintomas da doença todos nós já conhecemos, ou pelo menos nós comentamos aqui, até porque nós temos um dos nossos colaboradores com uma doença semelhante, que são cólicas, perda de peso, febre, e tem alguns estados até mais graves, etc. Então, eu queria começar, talvez, fazendo a pergunta, não sei se o Átila... Acho que você podia começar, né? Que é a pergunta de todo mundo, né? Como é que surgiu isso, né? Eu acho que é isso que todo mundo quer saber. É a primeira pergunta que você deve todo mundo perguntar a você, pouco, né? Inclusive também do histórico, né? Para a gente conhecer um pouco mais, né? Ou seja, o quanto que a doença ela vem sendo já há quanto tempo, né? Que já vem havendo pesquisa sobre esse tipo de doença. Ou seja, fazer um rápido histórico mesmo da doença. E você pode falar como ninguém porque você é portadora dela, né? Como é que você descobriu isso, gente? Então, a doença de Crohn, assim como a retocolite, elas fazem parte das doenças inflamatórias intestinais. Elas não são ainda consideradas raras porque a gente não tem estudos estatísticos sobre isso. Mas, sem dúvida alguma, não são doenças conhecidas, inclusive pelos profissionais de saúde. Os pacientes eles demoram, em média, 2, 3 anos para fechar um diagnóstico. Eu, por exemplo, levei 2 anos para fechar um diagnóstico. E ainda assim, mesmo com o diagnóstico fechado, eu ainda não tive o alívio dos meus sintomas, porque eu estava tratando com uma médica que não sabia tratar da doença. Então, eu só consegui um tratamento eficiente quando eu fui parar num hospital, o Hospital Escola, que tinha um grupo de estudos sobre essas doenças, e aí lá eu consegui o tratamento adequado. Você já era adulta? Já, foi em 2003 o meu diagnóstico. E o que te levou a procurar, né? Ou seja, quais foram os sintomas que fez com que você começasse a buscar, né, esse diagnóstico? Porque sempre a gente identifica aqui, quando a gente, né, traz os convidados, que existe essa dificuldade, né? É comum, né, a muitas das doenças raras dos pacientes, a dificuldade de diagnosticar corretamente. Como é que foi no seu caso? Então, os sintomas dessas doenças são muito parecidos com outras doenças comuns, como uma gastroenterite, por exemplo. A pessoa tem muita diarreia, muita dor na barriga, muita cólica, às vezes vômito, febre. Então, realmente, quando você vai a uma emergência, dificilmente alguém vai te pedir uma colonoscopia, que seria um exame ideal para você... Demorado. E demorado, precisa de um preparo, é invasivo, né? Então, vai tratando essa sua diarreia, essa sua cólica, até que você desconfia que isso não está melhorando, né? Ou o próprio paciente tem o seu feeling, né, de buscar um gastro, parar de ir para uma emergência, né? Ou até mesmo o próprio médico da emergência pode ter algum start de ver aquele paciente sempre ali e indicar que ele procure um proctologista ou o gastro, né, dependendo do acometimento dele. Então, só com alguns exames específicos é que consegue fechar o diagnóstico. E ainda assim, alguns pacientes, mesmo fazendo todos os exames, eles ainda caem num tipo de colite indeterminada, porque ainda não consegue identificar certo se é a doença de Crohn ou se é a retocolite. Que coisa, isso quer dizer, existe uma novela, né? É uma jornada, a gente chama uma de uma jornada. jornada. E tem digamos assim, uma fronteira, né? Quer dizer, quase que tênue entre a retocolite com a doença de Crohn. Sim, elas são muito parecidas, muito parecidas. A doença de Crohn, ela pode acometer da boca ao ânus. Só que, normalmente, é pelo intestino delgado onde ela acomete a maior parte das pessoas. A retocolite, já pelo nome, reto, ela vai afetar o reto e pode ser que ela afete, que ela pegue todo o intestino grosso do paciente, né, ou não. Essa é a diferença básica, né, entre elas. Antes da gente falar do Farmale, que é o seu blog,
os cuidados de alimentação, presumo que sejam muito severos, né? Os seus cuidados com a alimentação, não? Sim, a gente não tem uma dieta específica para essas doenças. A dieta ela acontece de acordo com os momentos de crise. Se o paciente está com muita diarreia, então vai ter uma dieta para melhorar essa diarreia, para melhorar a desidratação. A gente costuma ter estenose, que é a passagem, o calibre do intestino começa a fechar. Então, precisa ter uma dieta restritiva de fibras, né? As dietas vão seguindo de acordo com a... Dieta restritiva de fibras. Porque quando você tem a estenose, você tem que diminuir a quantidade de fibra, porque não vai passar mesmo. Então, faz uma dieta especial. Isso tudo com nutricionista, não pode ser por conta própria, né? E quando o paciente chega à remissão, quando ele consegue ter estabilidade, né? Não tem mais os sintomas, ele está bem, aí ele não tem uma dieta específica. Né? É uma questão só de hábitos, melhorar os hábitos alimentares. Não existe algo que provoque a doença. Qual é o objetivo do blog que você criou? O objetivo mesmo, quer dizer, tudo bem que você aborda provavelmente aqui a doença de Crohn, não é isso? Uhum, exato. Deve ser isso. Sim, o objetivo é conscientizar. Porque como eu levei tanto tempo para ter um diagnóstico, e mesmo com o diagnóstico eu não estava sendo bem tratada, eu passei por cirurgia. E isso tudo vai te dando uma consciência de que você precisa fazer alguma coisa para que essa doença não permaneça invisível, né? Os pacientes eles não conseguem um diagnóstico rápido porque muita gente não conhece essa doença, nem uma nem a outra. Então, no blog, eu estou sempre compartilhando informação. Eu gosto de fazer o empoderamento desses pacientes com essas informações. Eles me procuram. Eu tento passar para eles os artigos que eu tenho, para eles, de repente, levarem no médico, para ver se o médico tem algum start de pedir um exame. Então, a minha ideia mesmo é que esses pacientes não passem pelo que eu passei. E dentro desses depoimentos que eu recebo, os 2 anos que eu levei para receber o diagnóstico, foi sorte minha. Porque tem gente que levou muito mais. Tem gente que só foi descobrir abrindo a barriga, operando, tirando o intestino, colocando bolsa de colostomia ou de ileostomia. Então, assim, isso é muito grave. Muito grave mesmo. E são doenças que não são difíceis de tratar. A gente tem tratamento para essas doenças, né? Mas tem que ser a tempo. Alessandra, eu e o Átila Alexandre, a gente vem se dedicando muito a esse mundo de doenças raras, que a gente chegou a várias conclusões. O Átila Alexandre, como secretário de Direitos Humanos, criou um comitê especializado nessa área. Eu, lá na Alerj, tenho aprovado uma legislação, criando centros de referência, e a gente tem mantido contato com lideranças de pacientes de doenças raras, pessoas que se dedicam como você, né? E se dedicam por absoluta dedicação pessoal, humanitária, até porque o objetivo não é ganhar dinheiro, nenhum de vocês que tem, né? E a gente acaba descobrindo que a maioria esmagadora, né, dos deputados, dos senadores, dos vereadores, dos prefeitos, dos governadores e mesmo os presidentes da República, eles desconhecem totalmente esse universo de brasileiros que têm doenças raras. Há uma estimativa que nós teríamos alguma coisa de 13 milhões de brasileiros com algum tipo de doenças raras. São 7 mil doenças raras, aproximadamente, né, existentes no mundo inteiro. Eu fico imaginando, Átila Alexandre, eu estava outro dia, não sei quem me falou que tem uma dessas doenças raras que no planeta inteiro, no mundo inteiro, de 7 bilhões de habitantes, tem assim meia dúzia. Sim. Né? Meia dúzia de pessoas, né, em alguns continentes, algo inacreditável. A doença de Crohn, quando, por exemplo, você é portadora da doença de Crohn, você faz o tratamento, mas você é, acima de tudo, uma farmacêutica, quer dizer, uma pessoa extremamente esclarecida, deve ter um mínimo de poder
econômico para tratar da doença, porque ela deve custar dinheiro. E aí a gente já está chegando no tratamento, né, Átila? Que eu acho que é importante isso daí. Você que é uma pessoa que é farmacêutica, hein? Que é farmacêutica, esclarecida. Você acabou de nos passar a informação que é uma doença que custa ser diagnosticada. E isso eu me lembrei porque o Alexandre lembrou outro dia para mim numa conversa, no final de semana, ele falou assim, olha, só tem 300 geneticistas no Brasil inteiro. Quer dizer, 300 no Brasil inteiro. São 204 milhões de habitantes, 300 geneticistas. Quer dizer, pessoas que estão capacitadas para, de uma maneira rápida, identificar isso daí. Você viu que ela acabou de falar, Alessandra. Você, às vezes, abre o estômago, abre a barriga da pessoa para descobrir algo. Né? É um negócio inacreditável. E no teu caso, quer dizer, no dia de hoje, você vê a de Crohn, pelo que eu entendi, ela chega a ser muito mais difícil de ser diagnosticada do que de outras doenças raras, não é isso? Mas depois de diagnosticada, quer dizer, né, isso começa em criança, não? Pode acontecer? Pode em crianças também. Eu queria te perguntar o seguinte, como é a tua rotina do dia a dia? Como é que é? Vou pegar a média, não a sua, né, Alessandra? De tratamento. Das pessoas. Como é que é essa rotina? Então, esses pacientes, o tratamento desses pacientes é com medicações de alto custo. Alguns medicamentos, eles acabam sendo um alto custo pela quantidade que eles têm que tomar por dia, e outros porque são mesmo muito caros, como são... Caro. Muito, né? coisa de... Por exemplo, um mais novo que tem agora, uma ampola é 16 mil. Que isso? São os medicamentos biológicos, que é o que a gente tem de ponta aí para o tratamento de diversas doenças, né? E só por curiosidade. Qual é a frequência que precisaria tomar? Pois é. Então, esse, por exemplo... Anual? Não, a cada 8 semanas. Realmente, entenderam onde nós estamos chegando, né? Nós estamos chegando a governo. Sim. A gente nem tudo bem que a gente bota a culpa em governo e tudo, mas é o que lá nós fomos eu e o Átila fomos na passeata, numa caminhada das doenças raras, no aterro do Flamengo, e leram a lista de pessoas que morrem por falta de medicação ou equipamento. Quer dizer, aí o governo escolhe quem sobrevive ou não. Para pegar um medicamento de R$16 mil, vocês podem apostar. A maioria das pessoas tem que ir à justiça. Eu não tenho a menor dúvida. E, teoricamente, se tiver acesso ao medicamento, você consegue provavelmente levar uma vida normal. Eu né? tenho acesso a uma dessas medicações. Eu tenho acesso a uma dessas medicações pelo plano de saúde. Pelo SUS também existe o acesso. Só que existe a falta das medicações, essa distribuição não tem sido constante, né? Isso não é só para a doença de Crohn e retocolite. Claro. Em geral, a gente já sabe que a falta de medicação está sendo algo normal até, né? Os pacientes, eles já conversam entre eles já fazendo piada até, porque eles vão até lá, e aí, chegou? Chegou não? Ah, não chegou, sabe? Assim, você mantém reserva em casa? Porque eu só uso uma medicação atualmente. E essa medicação, eu pego ela pelo plano de saúde. Ela também é fornecida pelo SUS. O PCDT da doença de Crohn contempla ela. A retocolite, o PCDT dela é de 2002, desde que foi lançado. Ele nunca foi atualizado. E ela tem direito à medicação biológica, assim como nós, com doença de Crohn, também temos, só se for por via judicialização. A Anvisa tem aprovado diversos medicamentos, tanto para a doença de Crohn, tanto para a retocolite, mas essas medicações não entram no protocolo, não tem atualização. Agora que foi ter uma atualização do protocolo de Crohn e foi super atrasada a liberação. Não cumprem os prazos. No seu entendimento, por que não atualizam isso? Por uma questão financeira? Eu acho que é falta de interesse. Acho que não é questão financeira. Não é porque um prioridade. paciente desse, que eu falei para vocês, ele passa por uma cirurgia, ele pode, inclusive, virar uma pessoa utilizando bolsa,
né? E aí ele passa isso é muito mais gasto para o governo do que ele manter o paciente em remissão. Eu tomava uma quantidade maior de medicamentos, agora eu só tomo um. E essa é a tendência, né? Você acha que a informação, então, não circula e quando, em termos de procedimento, simplesmente não vai sendo atualizado e hoje o quadro, então, é de vamos dizer assim, procedimentos completamente defasados e não tem essa, vamos dizer assim, essa organização? Você acha, então, que é um problema muito mais de organização? Sim, de organização e de interesse, porque nós já falamos sobre isso, sobre esse PCDT, diversas vezes, já encaminhamos até e-mails sobre isso para a Conitec, porque é muito vergonhoso. 2002. Ele é uma doença que não tem um medicamento biológico disponível. É uma doença com um tratamento que está lá defasado. A retocolite. E a doença de Crohn, agora que foram entrar um novo medicamento biológico, porque esses medicamentos biológicos, eles também vão chegando novos, que vão se adequando a cada paciente, né? Infelizmente, a doença ainda tem esse problema, ela não se apresenta igual em todos. Então, às vezes, um medicamento que deu certo para mim, em um determinado momento, ele passa a não dar mais certo, porque é medicamento biológico. Então, eu acabo tendo que passar por uma outra classe de medicamento biológico que já está sendo lançada, já há alguns anos. Entendi. Só que E aqui a gente na prática não acompanha. Não, aqui o normal é isso. Aqui a gente não se atualiza. A gente espera o paciente entrar num estado grave, né, ficar internado, depois ficar às custas do governo, do que tratar esse paciente logo no início. Às vezes ele nem vai precisar do biológico. Tem paciente que não entra nessa classe de biológico, porque ele recebeu o atendimento no momento certo, a medicação dele não faltou. Por exemplo, mesalazina. 1 ano faltando mesalazina. Entendeu? Se o cara, de repente, está com essa medicação em dia, ele talvez não vá entrar no biológico. Não é regra entrar nesse mais caro, não, entendeu? Ou não seja, é um comércio. acaba sendo escolhas burras, podemos dizer, né? Até economicamente. Totalmente. Né? Você poderia evitar um custo maior do tratamento. Totalmente. Se, primeiro, aprimorasse no diagnóstico, né? Todo o procedimento diagnóstico, e segundo, se fosse muito mais atualizado o tratamento. Basicamente, seriam os 2 caminhos a serem desenvolvidos, aprimorados no nosso sistema, né? Para todas as doenças, né? Sem dúvida. Mas assim, o que me chamou a atenção, o que você está relatando, primeiro, né, essa dificuldade do diagnóstico, e a gente percebe que é um fator assim, muito comum, né, a todas as doenças raras, mas a diferença, né, nesse quadro é que realmente nós estamos falando de pacientes que podem ter a vida totalmente normalizada, né? Normalizada. E você acaba tendo um agravamento e o pior, podendo chegar a uma situação até de fazer uma cirurgia que a pessoa, de repente, vai ter que carregar para o resto da vida, né, as sequelas daquela cirurgia e não era nada daquilo. Né? Então, realmente, é um relato impressionante. Que é uma das doenças raras, por exemplo, que não causa problema de mobilidade. Né? Não, mobilidade. Não. Posso até partir para um outro lado, né? Os pacientes, alguns com as cirurgias, podem ficar com incontinência fecal. Sim. Então, isso é um problema para ele ir trabalhar, né? E o fato, quando alguns usam a bolsa, né, de colostomia ou de ileostomia, eles precisam ter um banheiro apropriado para isso. Existe esse projeto de engenharia, que é até do Spencer, que ele é engenheiro, ele também tem ostomia, e ele fez esse projeto desse banheiro que é adaptado para o paciente, para o portador da bolsa, né? Porque, imagina, você esvaziar a bolsa, limpar aquilo tudo, não tem como fazer num banheiro normal. Tem que ser um banheiro especial. Será que o seu emprego, o seu trabalho, a empresa que você trabalha, vai estar disposta a te receber assim? Depois que você se afastou para a cirurgia e retornou uma nova pessoa ali dentro com novas necessidades. É o mesmo funcionário, né? Mas com novas necessidades. Será que essa empresa está adaptada a você? Vai se adaptar? E existe lei para isso.